Boa noite, Mato Grosso. Está cada vez mais clara a incompetência do governo para fazer gestão sobre o dinheiro e os serviços públicos. A última privatização anunciada é a dos aeroportos. As privatizações têm sido um ótimo negócio para os compradores e, sejamos justos, para nós também. Não fosse a privatização do sistema de telefonia, ainda estaríamos muito atrasados. Me preocupa e os políticos deveriam se preocupar também, porque pelo andar da carruagem, já não precisaremos mais de governo. O setor madeireiro busca autogestão com o CIPEM, um conselho estadual feito pelos madeireiros que cuida do setor, um dos principais da nossa economia. O CEARPA, Conselho dos Revendedores de Produtos para Lavouras, está no mesmo caminho, para manter-se no mercado com empregos, com renda e impostos, toma o rumo da autogestão. E tem mais, me perdoe pela ironia, mas até cachorro vagabundo a gente tem que tomar conta, porque o governo está ausente. Lá em Sinop, a APANS, Associação dos Amigos dos Animais, realiza o que a prefeitura deveria fazer com um centro de zoonoses, que até hoje não saiu do papel. A APANS cuida de cachorros abandonados e, com isso, evita a proliferação de doenças como a toxoplasmose, a hanseníase e muitas outras. Senhoras e senhores de Mato Grosso, sem alarde, sem exageros, mas olhe bem, é ou não é o caminho para o anarquismo? No sentido verdadeiro da bagunça. O anarquismo, cientificamente e historicamente falando, é um sistema de governo que não precisa de governo, faz autogestão. Sem anarquias, uma boa noite para você que está aí assistindo o programa Cláudio Alves e deve ficar em nossa companhia durante 1 hora. Bom programa para todos nós. Hoje, o nosso programa, a gente recebe aqui em São Paulo o Tenente-Coronel Antônio Ferraz dos Santos. Ele é comandante do 2º Grupamento de Corpos de Bombeiros do Estado de São Paulo e criador do Programa Educacional de Acidentes. Entre outros assuntos, vamos falar sobre o Corpo de Bombeiros, seus objetivos, o que significa para a nação brasileira. Mas a nossa conversa começa falando de prevenção de acidentes. Tenente, seja bem-vindo ao programa Cláudio Alves para todo o estado de Mato Grosso. Uma satisfação muito grande ter o senhor nesta noite de sábado falando para nós. A satisfação é minha, Cláudio. Eu fico muito feliz para o seu público levar a informação que desse papo a gente vai ter para todo o seu público, tanto de Mato Grosso como do Brasil inteiro. Tenente Coronel, eu vou ser petulante antes de eu falar sobre qualquer tema. Eu queria aproveitar para parafrasear um livro seu. O senhor vive seguro? Olha, procuro viver seguro, mas é uma mensagem nesse livro, Cláudio, que é para que nós todos para haver uma reflexão efetiva. E essa é uma frase para reflexão. Você vive seguro é um questionamento. Porque eu sou pesquisador em acidentes há pelo menos 20 anos. Mas antes, deixa eu me apresentar para o seu público, que é muito importante. Eu sou baiano de nascimento, vim com 8 anos e meio para São Paulo, tenho 53 anos, casado, 2 filhos. Há 28 anos casado com a minha esposa Liliane. Meus filhos, inclusive, estão em Salvador fazendo universidade. E sou formado, toda a minha carreira profissional e acadêmica, toda aqui em São Paulo. Vim com 8 anos e meio para São Paulo, entrei na Polícia Militar com 18 anos, tenho 35 anos de carreira e hoje eu comando um grupamento de bombeiro, uma das 4 unidades da cidade de São Paulo, o 2º grupamento de bombeiro. E é uma grata satisfação falar com o seu público, porque eu comando 1/4 da cidade de São Paulo, que é a 4ª cidade do mundo e a 1ª da América Latina. Comando 500 homens e mulheres e nós fazemos um serviço que beneficia 4 milhões de pessoas. 4 milhões. A minha unidade atende aproximadamente 30 mil ocorrências por ano. Também sou formado em Direito,
sou mestre em educação, tenho 2 graduações em meio ambiente e pesquiso acidentes, do qual você me perguntou, há 20 anos. E tive a grata satisfação de fazer um programa educacional que é uma política pública sobre acidentes. E esse programa ele desmistifica o acidente como fatalismo. Todos nós, num papo comum, é muito comum você ouvir, foi a hora dele, foi um fatalismo, tinha que acontecer, um ato de resignar-se a algo que você não compreende muito, que é o acidente, e é a morte daquele ente querido, ou de um acidente muito grave que aconteça. E eu desmistifico isso através da educação. Porque esse hábito de falar fatalismo está inclusive na Bíblia. Na comparação do ser divino ao homem terreno, na Bíblia diz de todas aquelas fatalidades que aconteceram na Terra e culpava-se o homem por essas fatalidades. Lembra disso? Lembro. Então, a praga do gafanhoto, a estiagem, todas aquelas situações. Então, o acidente veio meio a reboque disso quando você fala isso. Os eclesiásticos escreviam isso. Isso se propagou através da escrita. E depois verbalizou-se isso. Foi a hora dele, tinha que acontecer, quando você não entende muito um fato, um fenômeno que acontece. E atribui-se a Deus ao invés do homem terreno. Ter ocasionado aquilo. Então o acidente não é uma fatalidade, não é uma obra divina e não é Deus que quer. Acidente é um fenômeno que acontece porque alguns fatores contribuem para que o acidente aconteça. O acidente ele acontece num ambiente. Nós estamos aqui no estúdio. Nós frequentamos a rua. Nós viajamos pela estrada, pelo ar ou pelo mar. Nós temos nosso ambiente doméstico, nosso ambiente de trabalho. Então o acidente ele acontece num ambiente. Ele é evitável, o senhor quer dizer isso? Ele acontece num determinado horário do tempo. E ele acontece pela presença física do ser vivo, humano ou animal. Esses 3 elementos comungados podem fazer com que o acidente aconteça. Eu vou explicar. Um raio cai num campo de futebol. Cai num ambiente, num determinado horário. Tinha alguém lá, animal ou humano? Não. É um fenômeno meteorológico. Tinha alguém lá? Pode configurar-se um acidente. O acidente da TAM já está... Eu ia perguntar, um acidente aéreo? Já está descrito, ou seja, 200 pessoas morreram, fruto do quê? De um conjunto de fatores que fizeram com que aquele acidente acontecesse. Ou seja, o excesso de peso do avião, a pista curta, não num dia chuvoso, a imperícia caracterizada pelo piloto, ou seja, um conjunto de fatores fizeram com que o acidente aconteça. Cláudio, os números de acidentes no nosso país é um problema de saúde pública. É gravíssimo. 4% do PIB foi para o buraco. 160 bilhões de reais gastos com acidentes. O trânsito, alarmante. O trânsito come a metade disso, 40 bilhões de reais. O senhor atribui isso aqui à questão cultural do cidadão brasileiro? A que o senhor atribui nesse estudo que o senhor fez? É minha tese de mestrado, inclusive. É minha tese de mestrado e se gerou, inclusive, um programa de educação que nada mais é do que uma política pública para intervir no indivíduo através do processo educacional. Quando o prefeito, o governador, o administrador público pavimenta bem as calçadas, ele faz uma política de cidadania. Ou seja, evitar que as pessoas caiam, tropecem. Os números de acidentes, por exemplo, na rua são muito graves. E nós somos um país não mais dos jovens, dos idosos. Nós temos em torno de 16 milhões de idosos. Tem a matéria hoje no jornal que daqui a alguns anos, coisa de 20, 25 anos, teremos mais de 40 milhões de idosos. O idoso cai pelo menos uma vez por ano. E não há política pública para isso, para o futuro. Não há. O idoso cai, 30% de todos os idosos cai pelo menos uma vez por ano. 60% a 70% das mortes de idosos em ambiente de hospital tem como causa um trauma, um acidente. Como é que eu evito, tenente? Como conciliar esta situação, já que não é um fenômeno? Ele é um fenômeno evitável, previsível, possível de ser evitado. E aonde estão as indicações daquilo que pode ser feito? As indicações não são os 3 elementos que eu te coloquei. No ambiente,
na hora e no indivíduo, no ser vivo, animal ou humano. Quando eu trabalho o indivíduo, eu posso possibilitar no processo educacional, porque o acidente é fruto do mau comportamento. Sem dúvida. Quando você sinaliza bem a sua casa, quando você se previne E nós vamos falar sobre dos riscos, dos acidentes domésticos, você está trabalhando no ambiente. Quando você se preocupa por determinados horários, por exemplo, da semana, o jovem sai para o seu happy hour, o seu lazer em sextas-feiras quentes, finais de semana. Nós fazemos um trabalho aqui em São Paulo muito forte com relação a isso, bloqueios, para evitar que o jovem, trabalhamos no ambiente através de bloqueios, e num determinado horário que a gente vai saber que ele vai sair, para evitar que ele se embriaga, que ele se embebeda. 40 mil pessoas morrem no trânsito todo ano no Brasil. 51% são jovens entre 16 e 24 anos. Nossa, que... Meu filho, seu filho, o filho do vizinho, nossos amigos, jovem entre 16 e 24 anos, 51% morre no trânsito. E 500.000 dessas 40 mil pessoas que morreram, outro 500.000 ficam com sequelas pro resto da vida. Mas, todo Tenente, ano. Como é que eu vou adaptar? Eu estou aqui assustado com os índices que o senhor coloca. Como é que eu vou adaptar a vida de hoje do cidadão? Como é que nós vamos adaptar o cotidiano do cidadão para se prevenir uns acidentes? Cláudio, eu estou pegando forte o seu telespectador exatamente para a gente ter um processo de reflexão nesses minutos dessa entrevista. Porque esse conceito de prevenção do brasileiro não faz parte do seu cotidiano. Porque o brasileiro, ele vive as necessidades básicas do indivíduo. Quais são? O domicílio, a propriedade, a casa, o emprego, a alimentação, a saúde, a segurança. São essas necessidades emergenciais que cultiva e cultua a cabeça do cidadão normal brasileiro. Que cidadão é esse? Nós estamos falando em 200 milhões de brasileiros. Nós vivemos num país, Cláudio, que 150 milhões de brasileiros, ou mais, vivem em estado de miséria e pobreza. Fala-se de 25 a 30 milhões de brasileiros em estado de miséria. Por que eu estou dizendo isso para você e para o seu telespectador? Porque quando nós ao falarmos sobre prevenção de acidentes, nós temos que contextualizar, fazer uma radiografia do país em que a gente vive. Eu estou aqui em São Paulo, você no Mato Grosso, e tomara que esse programa vá para todo o Brasil. Mas nós vivemos num país continente, num país com muitas diferenças financeiras, topográficas, culturais. E São Paulo, por exemplo, ele tem 2 milhões de pessoas morando em favelas e mais 2 milhões na Grande São Paulo. São Paulo tem 24 mil cortiços na cidade de São Paulo. Tudo isso influencia os acidentes? Fundamentalmente. Por isso que eu estou dando essa radiografia para explicar o ambiente. Então nós temos 24 mil cortiços com 750 mil pessoas morando em cortiços na cidade de São Paulo. O que eu estou dizendo para você e para o telespectador? Que o ambiente favorece a possibilidade do acidente acontecer. Nos bastidores nós estávamos conversando aqui, e você me fez uma pergunta, porque você já tinha lido a minha biografia e assistido a alguns programas, que eu disse que o pobre se acidenta mais. Isso. É essa radiografia que eu estou te dando. Porque esses domicílios são ambientes que favorecem a possibilidade do acidente acontecer. Muito prematuramente, as mães e pais pobres têm que deixar seus filhos muito pequenos e prematuramente cuidando dos menores. Muitas vezes uma menina de 8, 9, 10 anos ficam com os menores trancados porque os pais precisam trabalhar e pensam que deixá-los trancados evitam acidentes, vão deixá-los mais seguros. Isso é um ledo engano, porque essa criança, que é uma criança, prematuramente ela tem um ambiente do qual ela tem que se adaptar. E ela muitas vezes ela se adapta com os riscos e as possibilidades de acontecerem. O menino se acidenta mais. Por quê? Por causa das brincadeiras.
Hoje, mais diferente do nosso tempo, nós corríamos, pulávamos, brincávamos. O menino hoje, ele se distrai mais dentro de casa, no computador. Mas o menino, ele tem, pela cultura latina, pela cultura machista, pelas brincadeiras de criança, ele tem brincadeiras mais ativas, pula, queda. Então, a nossa vida, desde o nascimento até idosos, nós temos vários períodos de possibilidades e gradativamente, como uma progressão geométrica, a possibilidade do acidente acontecer. Eu preciso do meu primeiro intervalo. Eu vou ao primeiro intervalo e assim que voltarmos nós vamos continuar discutindo esse tema, que é apaixonante, e tenho certeza que Mato Grosso está vendo hoje um dos seus melhores programas. Nós voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. O uso do aparelho celular no trânsito aumenta em 4 vezes o risco de acidentes. Motoristas que utilizam o aparelho no Viva Voz também estão sujeitos a riscos enquanto dirigem.